Guerra dos Sentidos. Olá, o meu nome é Daniel Spencer. Muito bem-vindos mais uma vez à Guerra dos Sentidos. Já vimos sobre várias interações que têm a ver com a mente e o seu lado emocional e o seu lado moral ou espiritual. Na sessão anterior falámos sobre as telas de vídeo e hoje vamos entrar com mais abrangência nessa área. Vamos falar um pouco sobre cinema e ainda incidir numa segunda parte sobre a internet e os jogos de vídeo. Muitos pais perguntam, muitas pessoas perguntam se há algum problema nos jogos de vídeo, se isso pode afetar as suas crianças. Bom, como eu disse, as nossas sessões aqui são sessões práticas e o nosso objetivo não é ser teórico. E se analisarmos de forma bem simples e prática, qualquer caixa de videojogos ou de jogos de vídeo traz um aviso que diz: este produto pode causar epilepsia. Se notar algum comportamento estranho na criança, pare imediatamente de jogar e leve-a a um médico. Eu acho que isto já deveria ser um aviso suficientemente claro para nos indicar sobre as contraindicações, os efeitos negativos que possa haver nos jogos de vídeo. Eu penso que ninguém traria para casa um produto para comer que diz: atenção, este produto pode causar envenenamento. Se notar que está a espumar da boca, pare imediatamente de comer e consulte um médico. Então, às vezes nós não aplicamos o mesmo critério às coisas porque estão socialmente aceites ou parecem coisas normais. Eu citei as experiências do Dr. Sanjay Gupta, falei sobre o Dr. Neil Nedley, falei sobre o professor Mulholland, o professor António Damasio, e falámos já sobre várias coisas que já nos mostraram como essas situações de interação com as telas podem afetar. E uma das citações da sessão anterior foi sobre o estado hipnótico que confirmou tudo aquilo que falámos a respeito da mente, com a iluminação fraca, uma luz intermitente e uma mudança brusca de cenas ou de planos a cada 3 ou 5 segundos, como diz o livro Proof Positive. Isto pode criar um efeito hipnótico. Claro que a pessoa não vai sair dizendo eu sou uma galinha, ela não vai ficar num estado hipnótico desse género, é um estado de dormência, de atrofio das capacidades de desenvoltura e de proatividade mental, intelectual e moral, não é? E é disso que estamos a falar. Mas falou-se também da impossibilidade de analisar criticamente. Muitas pessoas pensam que não são tão ridículas ao ponto de serem afetadas pelo que veem na televisão. Mas não é isso o que as sondagens e até a vida prática nos mostra. Quando eu digo televisão, agora estou a falar dos mídia de vídeo em geral. E nós vamos entrar na questão do cinema. E o cinema alega ser apenas uma representação da realidade. Mas desde a origem do cinema, desde os estudos do Thomas Edison até ao cinematógrafo dos irmãos Lumière, nós vimos que realmente no início havia uma representação da realidade, mas logo começou a haver uma interação forte da fantasia, e nós já falámos no episódio anterior sobre a importância de dinamizar com cautela o lado da fantasia. Mas se nós repararmos bem, o tipo de realidade que o cinema nos quer trazer não é uma realidade positiva, muitas das vezes. E volto a dizer, eu sou um cinéfilo apaixonado, mas comecei a entender os efeitos que este mídia pode ter na nossa vida, na nossa dinâmica social, espiritual, mental e física. Veja, se analisar bem, os anúncios de filmes normalmente promovem sexo, violência, adultério, intriga, inveja, traição. A Joana está a trair do João. Ele descobre tudo e vai matá-la violentamente. Não perca o próximo episódio. Nós vemos as novelas, os filmes, eles sempre nos abordam a intriga, sempre nos abordam o pecado tornado apetecível. Não vemos nenhum filme a mostrar-nos sobre abordagens positivas, sem falar de muitas das questões filosóficas ou
teológicas que são contrárias às crenças. As pessoas muitas vezes vão assistir coisas que são contrárias àquilo que elas acreditam. Algumas não acreditam em reencarnação e vão assistir sobre reencarnação. Outras não acreditam em violência e vão assistir sobre violência. Outras são contra o adultério e vão assistir sobre o adultério. Então, na realidade, as pessoas não têm consciência de que estas coisas as afetam. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Como é que você sai depois de assistir a um filme romântico? O nosso estado de espírito é afetado. Você vem romântico, é capaz de dizer umas frases bonitas à esposa, não é? Como é que você sai depois de assistir a um filme de ação, que agora arranjaram um nome bonito para violência, é ação, não é? A pessoa já sai, se assiste um filme de karaté, já sai... Cuidado, se alguém se meter no meu caminho, eu já sei uns golpes. Nós somos afetados. Uma sondagem mostrou que 70% das pessoas que saíram após assistir ao filme Velozes e Furiosos, The Fast and the Furious, elas saíram cantando, chiando os pneus. Então, será que foram afetadas? Os carros começaram a ter nitrogás, a serem rebaixados, a nossa forma de interagir com o mundo. Se eu colocasse uma arma na mão da maior parte das pessoas da nossa sociedade, todas as pessoas sabiam exatamente o que fazer, saberiam como puxar a culatra, substituir a base do carregador, e como apontar, como entrar numa sala, onde apontar, e nunca tiveram uma aula de manuseio de uma arma. Mas elas foram bem ensinadas na televisão, nos filmes, nas novelas, elas aprenderam bem a lição. E nós depois nos perguntamos e preocupamos-nos como a sociedade está tão violenta. Porquê é que de repente um jovem entra numa sala e mata os seus colegas? Porquê é que as pessoas no trânsito vivem problemas intensos? Mas não nos apercebemos de que aquilo que elas consomem visualmente, aquilo que fica registado na sua mente, afeta o seu comportamento. Muitos casais discutem e discutem exatamente da mesma forma como viram nos filmes, sem se aperceber, tem o tipo de reação, o tipo de drama, porque isso fica registado. A nossa mente foi criada para tal e ela registra este tipo de informação. Então, o que nós queremos nesta sessão e na próxima é que entendamos como isso nos afeta. Há que haver critérios na seleção de um filme. E critérios que às vezes temos na escolha de um livro, nós não aplicamos à escolha de um filme. Por exemplo, quando vamos buscar um livro, nós queremos saber quem são os criadores, quem é o autor, qual é o assunto e o título, mas muitas vezes alugamos um filme ou vamos vê-lo apenas porque o ator é bonito e é charmoso ou porque a história tem um fundozinho moral. E às vezes, por causa de um fundo moral, vamos assistir 90 minutos de violência, 90 minutos de adultério, 90 minutos de sexo livre, 90 minutos de todo o tipo de conteúdo, só por causa de uma liçãozinha moral no fim. Temos que analisar os criadores e artistas, ponto 1. Ponto 2, o assunto e título do filme. Ponto 3, o seu argumento, os seus slogans, a sua imagem. Há filmes que nos mostram logo na apresentação uma imagem violenta. E nós vamos entender como estas coisas nos podem afetar. A apresentação e o trailer, ponto 4. Qualquer filme tem um resumo. E só então, caso necessário, vamos ao ponto 5, que é assistir. Temos que vigiar bem aquilo que alimenta a nossa mente. Há uma expressão inglesa que diz lixo entra, lixo sai. E daquilo que colocamos é aquilo que vamos fazer sair. A própria Bíblia nos mostra claramente, isto para aqueles que têm uma abordagem mais cristã, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo com que nós estimulamos o nosso tálamo e hipotálamo, e muitas vezes em atrofio e desprimor do lóbulo frontal, vai ser aquilo que nós somos. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nestes detalhes no próximo episódio e vamos falar um pouco sobre algumas das apresentações ou representações dos filmes, incluindo filmes infantis, onde começa um trabalho de cuidado que precisamos ter. Muito obrigado pela sua presença na Guerra dos Sentidos e até a próxima sessão.